Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tudo bem, meus queridos ouvintes? Eu sou a Bruna Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM, para aquele bate-papo sobre o dólar e mercado internacional. E eu nunca tô sozinha. Hoje eu tô com uma estrela aqui comigo. Tudo bem? Se apresente. Olá pessoal, eu sou Daniel Carrareto, sou investidor, educador financeiro, trabalho já nas redes sociais há algum tempo, sempre ajudando as pessoas a conseguirem investir melhor o seu dinheiro e também alcançar os seus objetivos. Ai, que maravilhoso, muito obrigada aqui pela sua participação, Daniel. Gente, já segue lá, @meudinheiroativo, isso mesmo? Isso mesmo. YouTube e Instagram. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter e por aí vai, o que aparecer a gente tá fazendo. Perfeito, agora eu já vou chegar na lata pra você, Daniel, direto no ponto. O movimento FIRE consiste praticamente em gastar menos do que você ganha e aplicar o restante do dinheiro em um bom investimento. Agora me explica, como que funciona isso na prática? Essa mágica, né, que a gente acha que é gastar menos do que se ganha para se aposentar mais cedo. Na verdade, não existe mágica nenhuma. O que existe é você ter ali um controle do que você gasta para você conseguir sempre viver um pouco abaixo daquilo que você ganha. Dessa forma, naturalmente, você terá condições de investir o que ali sobrar. É lógico que a gente sempre fala que o ideal não é nem investir o que sobrar, é se planejar para investir antes de você mesmo gastar. Mas a maioria das pessoas já não tem essa habilidade ou essa técnica de conseguir fazer isso. Então o que a gente recomenda é que as pessoas se organizem e planilhem tudo aquilo que elas gastam para que elas consigam pelo menos fazer uma crítica em cima daquilo que elas estão gastando atualmente para então conseguir poupar alguma coisa. E investindo, tendo ali uma acumulação de patrimônio, você vai conseguir no futuro fazer isso gerar bons rendimentos que te permitirão viver dessa renda. É aquela ideia que se você ganha R$2.000 hoje e não consegue usar esse dinheiro de uma forma eficiente, se você ganhar 10, você também não vai conseguir, certo? Exatamente. Eu sempre digo que quanto você ganha importa menos do que quanto você gasta. E tudo isso está intimamente relacionado com até onde você quer chegar. Se você quer chegar a ter uma renda passiva que consiga pagar todas as suas contas, você precisa ter hoje um controle financeiro suficientemente hábil para te permitir chegar lá. Eu, por exemplo, eu quero ter minha renda em dólar, né? Onde que o dólar entra nesse jogo? Afinal, é muito melhor ganhar $1.000 por mês do que R$1.000 por mês, né? Com certeza. O dólar hoje ele propicia uma proteção cambial quanto às variações que nós temos. E entra numa etapa que eu costumo chamar de preservação de patrimônio. A maioria das pessoas querem ganhar dinheiro já com seus investimentos, sem mesmo se preocupar em preservá-lo. Verdade. E nós que moramos no Brasil, encaramos sempre muita inflação. É algo que é característico do nosso país e para conseguir lidar com isso, a gente precisa também nos proteger da forma cambial, que é justamente investindo em dólar, investindo em boas empresas e também em títulos de renda fixa, por exemplo, que nós temos lá no exterior, que consigam nos dar essa capacidade de nos proteger. E eu sempre digo, investir no Brasil é muito bom, mas quando você investe no exterior, você descobre muito mais possibilidades e muito mais opções de investimento. Aquela ideia, né? Não coloque todos os ovos na mesma cestinha, certo? Exatamente. Bom, a gente comentou sobre esse FIRE, eu já conhecia, mas confesso que tem pouco aqui no Brasil. Então, por onde que você se interessou, né, por isso? Porque era uma coisa que tinha muito ali fora, a gente tinha muita informação lá fora e acaba sendo bem interessante para as pessoas seguirem, né? Porque você tem uma questão de disciplina, o que você está buscando. Conta pra mim ali, como que começou toda essa ideia? Legal, pra falar dessa ideia eu tenho que voltar lá na minha infância, né? Que eu recebi uma instrução muito boa do meu pai, educação financeira desde a base, que eu acho que é o que deveria acontecer com a maioria das pessoas, mas infelizmente não acontece. Legal. Eu não tive. Meu pai sempre me entregava um dinheiro e ele falava assim, não gasta tudo, poupa. Tá. Isso foi criando em mim uma certa necessidade de sempre guardar um pouquinho para o futuro que eu nem sabia o que eu iria utilizar, mas eu sempre criei esse hábito. Mas eu voltei nessa história para dizer que quando eu cheguei à etapa de começar a trabalhar, eu me vi numa situação que muitos desejariam estar, mas que ao mesmo tempo não me fazia feliz. Eu recebi um bom salário, um salário muito acima da média da população brasileira, porém eu não gostava do que eu fazia. Puts. Então eu tive que ali tomar uma decisão. O que eu faço? E aí várias opções surgem na sua frente. Pedir demissão, começar um negócio, enfim, ir atrás do que você ama. Umas ideias meio loucas às vezes, se a gente pensar, né? Com certeza, passa tudo pela nossa cabeça. Mas no final das contas, a melhor solução que eu encontrei foi justamente aquela que meu pai havia me ensinado lá atrás. Vou poupar
o máximo de dinheiro que eu puder, no menor tempo possível, fazer isso gerar uma renda que consiga pagar todas as minhas contas. E aí, como o povo brasileiro costuma dizer, o que vier é lucro. Mais ou menos isso. Eu ia receber aí um dinheiro suficiente para pagar todas as contas, então vamos combinar que se eu quisesse trabalhar uma empresa, se eu quisesse trabalhar fazendo serviços voluntários, o que eu quisesse fazer dali pra frente, eu não iria mais trabalhar pelo dinheiro. Só que quando eu tomei essa decisão, acredite, Bru, eu tinha 20 anos de idade. Meu Deus! Eu formei muito cedo na faculdade de administração lá na minha cidade. Caramba! Eu consegui adiantar o curso que levaria 4 anos, eu terminei em 3 anos e meio. Pressa. Você tava terminando, eu estava começando e grávida. Olha que legal. É impressionante como as nossas histórias se conectam, né? Hoje eu estar aqui, conversando com a Bru, realmente mostra essa relação. Mas quando eu tomei essa decisão, eu tinha 20 anos e eu falei, cara, eu preciso começar a fazer algo diferente do que eu tô fazendo hoje. Porque eu tinha, como eu disse, um bom salário, mas ao mesmo tempo, mesmo tendo a consciência de poupar, eu poupava muito pouco. E os FIRE, né? E pra quem não sabe o que é FIRE, é bom falar isso, né? Isso. É o Financial Independence Retirement Early. Ou seja, independência financeira com aposentadoria antecipada. E essa antecipada, quem decide é você. Então, quando eu vi ali que eu deveria e queria alcançar essa aposentadoria antecipada, eu percebi que eu teria que poupar muito mais do que eu tô poupando. Mas quanto, Daniel? 20, 30, 40, 50%? Isso também, quem decide é você. E quanto mais você poupar, antes você vai acumular o patrimônio necessário para gerar essa renda. E antes você vai alcançar essa aposentadoria antecipada. Aquela ideia que os nossos avós, pais traziam, né? Você sacrifica hoje para você ganhar ali no futuro, né? A gente perdeu um pouco dessa ideia do sacrifício quando falamos em dinheiro, né? Exatamente. É aquele joguinho do... se você esperar um pouquinho, eu te dou 2 bolachas ao invés de uma, né? Exato. Então eu sempre fui ansiosa. Exatamente. Eu era um jovem que aproveitava bastante a vida, ia pros melhores restaurantes. Um menino novo, às vezes, acaba se deslumbrando até certo ponto. Mas ali eu consegui colocar a cabeça no lugar e começar o meu plano de acumulação. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós devemos falar aqui. Não, com certeza. E bem diferente, né? Daí, dando esse asterisco, você estava até comentando no início, a minha ideia foi levar... Eu levo para as pessoas, eu tive muito medo, mas foi de endividada a investidora global. Então, a história pode até ser ali desenhada, também não gostava que fazia e tudo mais, recebia um salário bom. Eu poderia hoje ter acumulado, na verdade, hoje em dia eu não tô nem perto do que eu quero, enfim, nada, não consigo me aposentar hoje, por exemplo, ainda tô nessa luta, mas por quê? Por conta dos meus hábitos de consumo, né? Eu não tive já essa educação, eu demorei muito, então foram consumidos aí 10 anos da minha vida. Mas consegui, e o meu primeiro passo foi lá na frente, depois trabalhando com investimento internacional, foi começar o meu patrimônio no exterior. E aí sim, eu fiz de trás pra frente. Não tenho a história ideal, né? Não é. Mas assim, eu comecei de trás pra frente, comecei a ver qual que era a importância daquilo. Porém, mas hoje a conversa é com você. Oba! Então, vamos falar sobre essa questão de patrimônio, né? Então, o FIRE, ele, na verdade, ele tem alguns pilares, né? Eu queria que você falasse sobre essas etapas de acumulação, né? Primeiro, o que é essa questão da acumulação? Porque eu acho que tem 2 pessoas aqui, eu inclusive vou fazer um papo mix essa semana, que eu diferencio. Falo, tem pessoas que buscam essa acumulação e tem pessoas que buscam esse retorno mensal, né? Porque a gente fala, tem gente que tá querendo crescer o patrimônio e tem gente que quer aquela renda passiva. Então, dá pra você explicar mais ou menos isso e depois a gente entrar aí nessas fases de acumulação desse FIRE? Perfeito. Esse é um dilema muito comum, inclusive, entre os alunos, seguidores, mentorados. Todos eles perguntam, mas Daniel, o que é melhor? Eu investir em ativos que não geram renda imediata, mas que têm um potencial de valorização muito elevado no longo prazo? Ou eu já fazer esse jogo de investir e gerar renda passiva imediata e reinvestir nos dividendos, fazer a bola de neve? Não existe uma resposta certa. Tá. A verdade é que as 2 estratégias funcionam. Agora, se você me perguntar, Daniel, qual caminho você escolheu seguir? Eu escolhi seguir o primeiro que eu acabei de citar, que é de investir em boas empresas, em bons negócios e principalmente em negócios que podem dar um potencial de valorização muito rápido. E eu explico por quê. Como eu disse, eu era muito jovem quando eu comecei e apesar de ter um bom salário, para chegar aonde eu gostaria, eu ia levar um bom tempo. Então, eu decidi ali que eu iria meio que tomar risco. Que é o que a maioria das pessoas que investem em renda variável, ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, acabam fazendo.
E eu vi que eu ia tomar risco da maneira que me permitisse alcançar o valor que eu precisava acumular o quanto antes. Porque uma das principais etapas, na verdade são apenas duas, da FIRE são acumulação e fruição. A acumulação é essa primeira etapa que nós estamos falando aqui. E a fruição é quando você vai, de fato, aproveitar. Já na fase de fruição, apenas investimentos mais focados em geração de renda. Existe uma outra hipótese que eu vou comentar depois, mas para não dar spoiler, mas o mais utilizado geralmente é essa geração de renda passiva que você citou, Bru. Ah, entendi. E para isso, então assim, a gente já entendeu então o que é essa acumulação, né? Então as pessoas já estão ligadas, porque realmente essa pergunta todo mundo faz. E quais são esses perfis distintos, né, que tem para chegar ali? Porque igual você comentou, não tem nunca o ideal. Mas nós temos alguns desenhos, né? Aqueles pré-desenhos ali do perfil daquelas pessoas que a gente consegue identificar, né? De como que ela vai fazer aquilo. Você consegue trazer isso pra gente? Pra ver se cada um consegue se encaixar aí dentro dessa história? Legal. Inclusive, nessa minha busca e estudos pelo conteúdo de FIRE, que eu só fui encontrar lá no exterior, conteúdos em inglês, então tive que me debruçar sobre isso. Eu encontrei um triângulo, né? Como se fosse uma pirâmide ou um triângulo, enfim, tanto faz. E que em cada vértice desse triângulo tinha um item. O primeiro vértice, que é o mais comum, inclusive, é o perfil mais controlador. Eles também chamam de otimizador. O que é esse perfil? É o perfil que vai conseguir gastar muito pouco do que ele ganha, e aí entram os super poupadores, que poupam 50%, 60%, 70%, até 80% do que ganham. Acreditem. Jura? Nos Estados Unidos isso existe e é até muito comum, tá? Existe eu preciso conviver com essas pessoas, né? Existe um movimento muito forte de FIRE nos Estados Unidos, liderado ali pelo Mr. Money Mustache, que é um dos principais expoentes que fala de FIRE. E ele sempre incentiva muito essa super poupança no sentido de acelerar essa fase de acumulação que eu já citei. E esse é o perfil mais comum. Então o que essas pessoas fazem? Geralmente elas não conseguem aumentar o que elas ganham, então elas atuam na outra vertente. Elas tentam sempre reduzir cada vez mais as despesas. É uma vertente que acaba sendo muito criticada, porque a pessoa acaba deixando um pouco de viver o hoje, mas com foco num objetivo maior. Entendi. É o famoso mão de vaca absurdo, né? Exatamente. E o que é citado nessa teoria? Que essa pessoa vai chegar na FIRE. Entendi. O segundo, então, é o empreendedor, ou hustler. Isso, hustler vem justamente desse termo que é utilizado como se fosse uma gíria, um slang, para definir um empreendedor serial, ou um empreendedor que consegue ser acima da média. Ele vai sempre ter negócios, e é aquele empreendedor, às vezes, de startup, que vai conseguir aportes, que vai conseguir multiplicar o seu capital através dos seus negócios. E esse cara, provavelmente, ele vai conseguir também alcançar a FIRE com certa facilidade, caso ele queira. Ele vai sempre conseguir fazer o dinheiro sobrar e vai fazer esse dinheiro render cada vez mais de maneira natural. Nasceu empreendedor. Qualidades. Ó, ainda não me encaixei, olha, tô ficando preocupada, viu? Mas vamos pro último, então. Investidor. Quem que é esse? O investidor. Será que eu sou essa? Olha, Bru, se você for esse, eu vou até te contratar para gerir os meus investimentos. Opa. Porque o investidor, nessa teoria que eu estou citando, é o cara que consegue sempre retornos expressivos acima da média. Então ele às vezes vai pegar R$1.000, $1.000 que seja, e vai conseguir transformar isso em 100 mil através dos investimentos. E aí pode ser aquela pessoa que faz uso de trade, que faz uso de outros tipos de técnica para conseguir multiplicar o patrimônio, seja ele alavancagem, opções e por aí vai. Mas é até bem importante ressaltar, esse é um perfil muito raro de se encontrar, até na teoria isso é bem explicado, e que cada vez mais as pessoas tendem a utilizar os dois primeiros vértices da pirâmide que nós citamos, que é o controlador otimizador, não necessariamente fazendo uma super poupança, e o de empreendedor. Mas o ideal é que você consiga já mesclar os três vértices para conseguir mais rápido ainda a sua independência financeira. Eu talvez... Não sou tão investidor, mas eu tento com criptomoeda. Uau. Te juro, eu tinha um preconceito com criptomoeda. Quem não tinha, Bru? Exato. Agora fica difícil, né? Quando você vê disparando, exato, né? E é difícil porque assim, quando tá educando, né? Eu tô educando os meus ouvintes. E quando começou isso, também tinha muita pirâmide financeira e muito golpe. Ainda tem. Então era muito complicado, não tinham fundos ainda regulamentados dentro de corretoras que estão regulamentadas na CVM, que estão autorizadas a fazer isso.
Então, a minha resposta, isso não faz muito tempo. Isso daí foi quando eu entrei na rádio mesmo, no meio do ano